Assim, o terceiro passo é você viver o final. O Neville até tem um livro escrito sobre isso, né? Viver o final. Você se torna aquela pessoa. Digamos que seja a casa, né? O teu sonho é ter aquela casa, então você se torna aquela pessoa morando naquela casa. Quando você acorda de manhã, você vai acordar naquele quarto, né? Você vai tomar o café da manhã naquela mesa. E quando você olhar pela janela, você é aquela pessoa, vendo aquela vizinhança. Então você se tornar aquilo que você quer ser. Quando você se torna, você já manifestou a primeira parte, você já criou a imagem e você já criou uma cena onde implica o final, né? A consumação desse fato, né? Que é a sua visualização, e você já se tornou essa pessoa. E daí você não fica ansioso. Sabe, é uma tendência nossa querer rápido, né? Você não fica ansioso, você pode criar. Eu vou dar uma dica aqui para você que eu faço e dá muito certo, sabe? Você pode colocar assim, expressar a gratidão. Sabe, quando você expressa a gratidão, é porque você já recebeu do poder infinito alguma coisa que te beneficiou muito, que era muito o teu desejo. Então, você só repete assim, obrigado, obrigado, obrigado. O Neville também falava para a gente repetir assim, não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Porque você recebeu isso do poder infinito. Então, você repete essas frases, assim, muito. Eu até gravei, sabe, Misael? Eu gravei aqui no meu iPhone, sabe? Para eu ficar ouvindo. Porque isso implica do teu desejo já manifesto. E você faz isso, você fica repetindo e não fica ansioso. Ignora a razão, sabe? Você pensa assim, ó, eu criei o meu desejo, eu escrevi ele, então eu acredito nele. E a realidade que se dane. Eu virei o jogo dentro de mim. E manifestar ou não, eu não sei quando, né? Porque é a lei da gestação que está trazendo para mim o que eu quero. Então, esse é o terceiro passo, tá? É tornar-se. Você torna-se aquilo que você quer. Ou aquilo que você deseja ter, ou aquilo que você deseja fazer profissionalmente. Então, são esses três passos. E a sua consciência é a única realidade. Quando você muda a sua consciência, a realidade se altera. O teu mundo externo todo se altera. Quando você muda a sua consciência. Ela é a única realidade. Eu estou escrevendo aqui o terceiro ponto aqui. Se tornar o que você quer, né? Esse é o terceiro passo, né? Terceiro passo, você se torna aquilo que você quer. Ser, ter ou fazer. Legal. Eu gosto de colocar aqui até para facilitar para o pessoal ir anotando, né? Muito bacana isso. Se tornar o que você quer. Tem uma história do Neville. Você, eu acredito, pode contar melhor do que eu. Mas é uma história onde ele queria ir para Barbados, né? E ele não tinha dinheiro, ele estava quebradaço, né? Sim. Você quer contar essa história, Hilda? Eu conto, sim. Eu não tinha preparado. Com certeza eu conto. O Neville foi assim, quando alguns anos depois que ele conheceu o mestre dele, que é o Abdullah, ele chegou e falou, Abdullah, ele chamava de Eb, né? Eb, eu gostaria muito de ir para Barbados, eu estou sentindo muitas saudades da minha família. Faz 7 anos, não, 12, né? 12 anos que eu não vou. Então, eu tô com saudades da minha mãe, né, e tal, mas eu não tenho dinheiro, né, para pagar, porque na época era o navio, né, a viagem era 2.000 e tantos quilômetros de navio, e ele falou, eu não tô, assim, não tenho como pagar, né, ainda mais tem que ter o dinheiro de alimentação e gorjetas no navio, como eu faço? Aí o Neville falou, o Abdullah falou para ele, você já está em Barbados. Por que você está pedindo? Você está dizendo que você quer ir para Barbados, Neville? Você já está em Barbados. E aí, no momento, o Neville falou que para ele foi difícil, assim, sabe? Porque Barbados a ilha em que ele vivia, que era de Saint Matthew, alguma coisa, São Mateus, né? Em português. Ele falou que era uma ilha muito cheia de palmeiras, assim, é uma ilha muito tropical. Barbados é muito tropical, porque é nas Antilhas, é no meio do oceano. E Nova York faz muito frio. Aí ele falou que ele andava quadras e quadras em Nova York, que era onde ele morava, e não tinha uma árvore. E como que ele ia imaginar, né? Ele tinha que andar como se fosse em Barbados. E foi, assim, incrível. Mas o que eu acho, assim, mais fantástico nessa história do Neville é que não demorou um mês.
sabe? Quando ele expressou o desejo dele para o Abdullah, e o Abdullah ensinou a técnica para ele de manifestar a viagem dele, e ele não tinha nada, ele falou que não tinha um centavo, ele não tinha nada, ele vivia pobremente, né? Foi logo que ele, assim, foi quando ele conheceu o Abdullah, que ele deixou o teatro, então ele ficou, tipo, na miséria, ele gastava tudo que ele ganhava. E aí ele começou a visualizar, né? Quando ele ia dormir, ele dormia na cama de infância, porque ele saiu de casa com 17 anos. Então ele dormia naquela cama. E quando ele acordava de manhã, ele tomava o café com a família. Ele era de uma família de 12, imagina, 13 com o avô que morava junto, né? Eu vi a fotinha lá da grande família, né? Sim, são 9 irmãos e uma irmã, e mais pai, mãe e o avô dava 13, né? E aí ele imaginava de manhã, ele era sozinho, né? Então ele acordava de manhã, ele ia tomar o café só ele, mas ele imaginava aquela festa no café da manhã, e ele vivia assim, 24 horas por 24 horas por dia, ele vivia a realidade de Barbados, porque ele estava vivendo lá para ele manifestar, né? E 3 semanas, né? Foi que ele narrou. 3 semanas depois, ele recebeu uma carta. Ele recebeu uma carta do irmão Vitor, né? Que era o irmão um pouquinho mais velho do que ele, com uma passagem na primeira classe e também dinheiro para a viagem. E, inclusive, o irmão escreveu, Neville, compre umas camisetas coloridas, porque aqui em Barbados, você sabe que está calor, é muito tropical. Eu sei que a tua roupa de Nova York não vai cair bem aqui. Então, eu estou mandando dinheiro para você comprar roupas para você, sapatos, tênis, e também para sua alimentação e para as gorjetas. E o mais interessante, Misael, é que quando o Neville foi lá na companhia, até esqueci agora o nome da companhia do navio, ele foi lá com a passagem, daí a pessoa responsável pelas passagens falou assim, é verdade, eu recebi um telegrama do senhor Goddard aqui, dizendo que para reservar uma passagem para você, mas só que não temos mais passagem, está tudo cheio. E aí o convite era para ele passar o Natal em Barbados. E era o último navio antes do Natal, sabe? E demorava, parece que era 7 dias, né, a viagem de navio. E aí ele foi para casa e ele falou assim, mas eu já estou em Barbados, né? Ele sabia, já conhecia o processo de manifestação. Ele falou, eu já estou em Barbados. E aí, no dia seguinte, uma pessoa mandou um telegrama para ele, dizendo que um passageiro de primeira classe desistiu. Olha como é interessante isso, né? Desistiu e daí ele conseguiu a viagem, né, nesse último navio antes do Natal. Então, foi assim que ele conseguiu viajar, manifestar, né, o sonho dele de passar, de visitar a família para Natal, através da imaginação. E aí ele ficou 3 meses lá em Barbados, e quando ele voltou, eu li agora, assim, acho que foi semana passada, numa lecture dele, ele relatando com detalhes esse fato. Ele disse que o irmão Vitor deu $3.000 para ele voltar, né? Ele ficou 3 meses, aí ele gostou muito, assim, de retornar depois de tanto tempo, e ele aprendeu muito com o pai e com o Vitor, porque eles assim, era uma família muito evoluída. Eles eram os mais ricos, né? Eles tinham hotéis, assim, uma rede de hotéis em todas as Antilhas inglesas. E aí o irmão deu dinheiro e ele voltou, assim, com a mente, assim, muito saudável para ele começar a vida dele. Foi aí que ele começou a turnê de palestras. Legal. E tem uma coisa que eu jamais vou me esquecer, que foi tão forte, né, essa visualização, esse sentir, estar já no desejo já realizado ali do Neville. Ele conta, né, que algumas pessoas em Barbados sentiram a presença dele em Barbados, e ele estando em Nova York. Exato. E ele não se comunicou com o irmão pedindo uma passagem, né? Você vê como que o universo fez ele agir e chamar ele para vir passar o Natal. E o argumento que o irmão Vitor usou foi que a família nunca tinha passado o Natal juntos. Porque quando o filho mais novo nasceu, os 2 mais velhos já tinham saído de casa.
Uhum. Então, eles nunca tinham passado o Natal, a família toda juntos, reunidos, né? Então, o convite era para que naquele Natal eles pudessem se reunir todos e fazer uma oportunidade única de passar o Natal em família, assim, todos festejando juntos. E ele nossa, assim, foi fantástica essa história. A gente sempre fala assim, você já está em Barbados, quando a gente quer dizer assim, para manifestar, porque essa foi a primeira história que ele contou sobre a manifestação de um desejo dele. Legal. E dentro disso, Hilda, por que muitos desejos não se manifestam? Uhum. Principalmente porque você quer saber o como e o quando. Porque lembra que eu falei que os 5 sentidos nossos, eles negam, né? Uhum. Então, quando nós não manifestamos, é porque nós, sabe, a dúvida, né? Quando você pergunta o como, a tua razão, ela quer saber o como e o quando. E isso interfere muito, é uma barreira, sabe? Porque você não sabe o como, sabe, Misael? Você nunca sabe o como, porque é o universo, é uma coisa assim, que quando você cria a sua visão, você se torna aquilo, sabe? Você criou a cena do fim, você já se tornou aquilo, o processo já está feito, sabe? Manifestar ou não é questão de. A lei da gestação vai trazer para você, vai atrair aquilo para você. As pessoas, as condições e as formas, sabe? Com que o teu sonho vai chegar até você. Entende? Então, se você pensar no como, mas como, né? O meu sonho é muito grande, como é que vai conseguir? Não existe sonho grande. Qualquer coisa, você pode manifestar o que você quiser. Eu vi que teve uma pessoa que perguntou: eu posso pensar em vários sonhos, 2, 3 sonhos da mesma, assim, e manifestar juntos? Eu sempre penso o seguinte: que você foca em um de cada vez. Eu tenho uma lista, sabe? Quando eu vim para Curitiba, que faz 5 anos, 4 anos, né? Vai fazer agora no final de fevereiro, 4 anos que nós viemos para cá. Eu tinha uma lista, Misael, de 42 sonhos. Hoje eu estou 17. Você vê, ó. Que legal. 17. Eu ainda permaneço com os mesmos, né? Até o fim da lista eu vou permanecer com os mesmos. 17 sonhos. E agora, até mais ou menos maio, eu vou manifestar mais 5, porque eles já estão manifestando, sabe? Mais 5, né? Vai ficar só 12. Então, você pode fazer tua lista, mas depois, às vezes, um está no caminho do outro. Foi comigo que aconteceu assim. Alguns estavam no caminho dos outros, sabe? Mas foque em um de cada vez, porque você cria a imagem, você cria a cena onde implica na realização desse sonho. E depois você se torna aquela pessoa com aquilo que você quer, ou sendo aquilo que você quer, ou tendo aquilo que você quer. Então, foque em um de cada vez. Eu acho que você consegue trabalhar melhor em um de cada vez. Maravilha. Que bacana. Hilda, só para a gente sair um pouquinho aqui, por que o título, né, do seu livro? Inclusive é o seguinte, gente, a Hilda, ela está vendendo o livro dela, né, do invisível ao visível. É uma oportunidade incrível de você ter acesso, né, aos maiores ensinamentos do Neville e de uma forma compilada, vamos colocar assim, de uma forma bem mastigadinha, de uma forma simples de se entender, através do livro da Hilda. Mas eu gostaria que tu me respondesse o seguinte, talvez seja a dúvida de outras pessoas, Hilda. O que significa o título do invisível ao visível? Sim. Por que esse nome? Sim, significa da imaginação à manifestação. Porque quando nós imaginamos, ele está num processo invisível para o mundo. Né? O mundo não vê, só você que vê. Então, ele está invisível. Só que quando você expressa ele, você dá o testemunho do que estava na sua mente. Sabe? Você mostra para o mundo o que estava, se torna visível, né? É a forma como você está mostrando o que está dentro da sua, na sua imaginação, na sua mente. Então, era invisível, ó, eu até coloquei, sim, foi eu que criei essa capa, sabe, Misael? Você viu que eu coloquei aqui uma luzinha no fundo, né?
aqui do visível, né? Porque assim, você vê aqui no visível está escuro, né? Aqui no invisível. No visível tem a luz. É porque mais vívido, né? Mais bonito, mais radiante. É porque é Deus manifestando, é Deus, é o processo, você manifesta Deus, né? Quando você manifesta o teu sonho, você manifesta Deus. Então, é isso que eu quis que as pessoas vissem, né? Que quando está invisível, está na sua mente, você criou ele, mas quando está visível, você expressou. Uhum. Então, é o processo que passa com você, que passa comigo na manifestação dos sonhos. É manifestando o que está na nossa consciência. Através dos ensinamentos, como manifestar seus desejos a partir dos ensinamentos de Neville Goddard. Então, nesse livro, eu falo sobre o processo de manifestação em detalhes. Olha só que legal. Como eu falei antes, assim, é um livro interativo, né? Você tem o QR Code no final de cada capítulo, sabe? Você vai acessar com o seu celular, lá numa área de membros que eu tenho, quando chegar o livro, você vai poder ver isso. E lá tem o meu vídeo falando, eu estou aprofundando, sabe, o capítulo, né? Eu coloco vídeos, coloco material para você exercitar isso, sabe? Eu coloco até o script, sabe, da tua vida, dos sonhos, como você escreve o script, como você adapta ao seu, né? E também como você grava ele em MP3 para você ouvir. Então, é um livro muito bacana, eu coloco aqui uma palestra, aqui, tudo que você quiser é seu. Por que o Neville escreveu essa palestra e como você entende isso? Que tudo que você quer, Misael, já existe e já é seu. É de Deus para dar e é seu para receber. Então, tudo que você quiser, você consegue, desde que você entre no processo de manifestação de forma correta, usando a regra de ouro, usando o que a gente simplesmente explicou aqui nos 3 passos. Uhum. Tá? Porque sobre essa palestra, eu estou curioso, Hilda. Essa palestra aí que você falou que tem no final, né? Sim, eu dou de bônus. Você dá de bônus ela? Legal. Mas para a galera que não entende inglês, ela tem a tradução dela? Não, Misael, aqui está tudo português. O que eu fiz? As palestras do Neville, elas são muito longas, elas são de 1 hora e pouco, né? Dá umas 20 páginas, 25. O que eu fiz? Eu resumi o essencial. Você tem aqui o melhor da palestra é traduzido. Eu não dou nada em inglês. Uhum. Eu traduzo tudo. Bacana. Porque eu quero passar esse conhecimento, eu me sinto na obrigação, sabe, Misael? Eu tenho consciência de que muita gente não domina o inglês, então ela tem que ter o português, né? Tá tudo traduzido aqui, você vai receber um livro 100% em português. Tá? Então, o pessoal recebe só a nata do ensinamento do Neville, recebe só o... Sim, é o melhor, sabe? Que melhor. Eu resumir, sim, mas eu tenho, quando eu traduzi, eu também tenho gravada ela em áudio, eu coloco ela inteira, assim, na íntegra, né? Assim como o Neville fez a palestra mesmo. Aqui eu resumi, tem, assim, eu acho que dá umas poucas páginas, né? Umas 8 páginas só, ou nem isso, né? Mas o meu livro é muito bom de ler, sabe? Porque ele é, assim, ele é gostoso, porque eu fiz uma linguagem simples e ele, assim, tem muitas... ele é muito interativo, sabe? Tem muitas formas, desenhos, então é fácil para você ler. Porque eu sei que quanto mais facilitada a leitura, melhor é a tua absorção, você pode ler várias vezes, né? E fica mais atrativo também. Sim, legal. Então é o seguinte, gente, para vocês que desejam, né, tem mais um livro aí para somar na vida de vocês. Aqui no primeiro link da descrição, é só você clicar ali e adquirir o livro da Hilda Pegorini, do Invisível ao Visível, tá certo? E como é que o pessoal vão receber, Hilda, esse livro aí? Sim, quando a pessoa vai comprar através da Eduz, né, que é a plataforma que nós usamos, e ela recebe um e-mail com acesso, login e senha já para acessar a área de membros. E aí, dependendo da região do Brasil, demora um pouco mais, um pouco menos para chegar, né? Para você que está aí no sul, eu não sei por que você não recebeu ainda, mas normalmente é 2, 3 dias, né, pelo correio. Mas aí é a demora do correio mesmo. A gente manda com código de rastreio, tudo para você acompanhar o envio. Eu acho que é por causa da pandemia também, às vezes demora um pouquinho mais do que o normal, né? Pode ser. Pode ser. Mas... Eu até vou olhar isso, porque você já deveria ter recebido. Não, mas tá tudo bem. Então, gente, aqui também no chat ao vivo, aqui, eu até vou colocar aqui o link aqui, para você que deseja adquirir. Tá? E tá um valor super em conta. Pense que foi pegar todo esse conhecimento, né, de
sei lá quantos anos, Hilda, mais de 50 anos de conhecimento, mais de 80 anos, na verdade, né? Porque ele Sim, aprendeu com o Abdullah, sim, que inclusive foi o professor. Eu não sabia disso, que era sim. professor também do Joseph Murphy, que eu amo de paixão. Eu tenho. Eles estudaram Eu tenho. juntos. Uhum. Até tem um livro dele aqui também, ó. Ah, sim, sim. Aqui, ó. Aham. Eu tenho um Sim, livro dele. eu sou estudiosa do Joseph Murphy também. Uhum, Eles eram colegas de sala de aula. uhum. Ó, aqui, ó, gente, é o seguinte, ó. Lu, obrigado pela pergunta. Se mais gente tiver dúvidas sobre o livro ou sobre o que foi discutido aqui, tudo bem, Hilda, a gente tirar os próximos 10 minutinhos para responder algumas perguntas? Com certeza, fica à vontade. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Lu Oliveira. Ó. O livro aparece R$ 49,90 quando entra e pula para R$ 67,00 alguns segundos após entrar. Qual é o valor certo? Acho que é por causa do frete, não é? Sim, é 49 mesmo, e daí mais o frete. Uhum. O frete eu acho que é fixo, não é? Eu não sei te dizer agora, mas pode ter uma variação dependendo da região do Brasil, mas eu não sei, né, agora o que dizer. Mas com certeza ele soma o frete, né, por isso fica maior. Ah, sim. E para pessoa, isso é uma pergunta minha, porque eu tenho muitos, tanto seguidores, alunos de outros países também. Vocês enviam para outros países também o livro? Vamos, sim. Hoje mesmo, hoje não, sábado, né, que a gente faz envio, também o Uhum. Correio trabalha aqui em Curitiba, a gente fez envio para alguns países da África, Estados Unidos. Sim, Uhum. tranquilo. A gente envia para o mundo todo. Bacana. Eu tenho uma pergunta, já que o pessoal é o seguinte, ó, se vocês querem fazer perguntas, façam aí. Mas eu tenho uma aqui que acredito que seja uma pergunta de muitos também. Hilda, na sua opinião, assim, o que implica na manifestação do desejo? O que implica nessa sessão? Ok. Na manifestação do desejo. Sim. Eu posso contar uma pequena história do Neville para ficar mais clara essa resposta? Tem várias Pode. coisas que podem implicar, né? Mas eu vou contar uma pequena história do Neville quando ele foi convocado para a guerra. O Neville ele não queria ir de jeito nenhum para a guerra, mas naquela época, qualquer homem que estivesse na idade hábil para lutar era convocado, mesmo que nunca tivesse manuseado uma arma. Uhum. E aí o Neville foi convocado, né? E ele chegou lá e começou a se sentir muito mal na guerra, porque lá a conversa era muito de violência, de ataques e tudo. E ele se sentiu perdido, né? Aí, com uma semana, ele escreveu uma carta e foi lá até o seu comandante pedir a dispensa. E aí ele alegou que ele nunca tinha manuseado uma arma e também que ele tinha família, esposa e filha, né, que tinha deixado em Nova York e tal. E ele falou assim para o comandante que ele ia ser muito mais útil ajudando as famílias dos soldados que ficaram do que lá na guerra. E aí o comandante recebeu a carta dele com as alegações e falou, Neville, aqui 2/3 dos soldados nunca manusearam uma arma. E também a metade deles ou mais tem família e filhos. Então as tuas alegações não são justificáveis, né? Você não está reprovado, né? Você pode voltar para o seu pelotão e obedecer às ordens do seu general. E você vai ficar na guerra e tal. O que o Neville pensou naquele momento? O Neville ele não reagiu, sabe? Isso que vai responder a tua pergunta, Misael. Ele pensou assim: eu estou no comando. Porque quando você entra no processo da manifestação, você fica no comando. O general pensava que ele estava no comando. Eu dou não, dou o X lá e vai embora e acabou. Só que o Neville sabia que não. Ele sabia que ele estava no comando. Aí o que ele fez? Ele voltou lá para o pelotão, ele deitou num colchonete lá e criou uma visão. Ele criou uma imagem, né, dele na casa dele, tomando café da manhã com a esposa e a filhinha, andando na vizinhança e assumindo a rotina do escritório dele, sabe? E o que ele fez? Ele manteve essa imaginação, essa imagem na mente, essa cena. De manhã, enquanto ele estava tomando o café da manhã lá no pelotão, ele se imaginava tomando o café da manhã na casa dele, com a esposa, e também com
com os ovos mexidos que a esposa fazia, sabe? Isso tem que envolver muitos sentidos, né? Com detalhes. E quando ele ia dormir no colchonete, lá no pelotão, ele se imaginava dormindo na cama dele, ao lado da esposa, com todo o conforto e tudo. Aí, 7 dias depois, foram exatamente 7 dias, como ele narra, ele foi chamado por esse comandante, lá no pelotão onde ele atendia. E ele falou assim, Neville, eu reli as suas alegações e eu decidi dar a dispensa para você, porque eu achei que as suas alegações, elas têm fundamento, eu acho que você realmente pode ajudar mais as pessoas fora da guerra e tal. E ele deu a dispensa para o Neville. Então, naquele momento, o Neville pensou, ele narra, né, que ele pensou assim, o general pode até ter pensado que ele estava no comando, ele realmente ficou no comando por bem pouco tempo, mas quem estava no comando era a minha imaginação, a minha consciência. E ele narra isso e para contar, para dizer para você assim com clareza que quando você cria o seu sonho, né, o seu propósito de vida e você usa o processo de manifestação, é você que está no comando da sua vida. Não é, sabe, a pandemia, não é os acontecimentos, a violência, o desemprego, não é nada disso, é você que está no comando. Então, você manifesta aquilo que está na sua consciência. E eu acho que dessa forma eu estou te ajudando a responder, porque isso implica na manifestação dos sonhos, sabe? É você ficar no comando, é você acreditar 100% em você, porque você tem esse poder, Misael. Quando eu falo você, eu estou falando para todo mundo, ó, a Carla, Márcio, a Nilda, Herbert, Nair, estou falando para todos vocês, cada um de nós, sabe, nasceu perfeito, e nós somos seres muito, muito, muito especiais. Nós somos criaturas divinas. Nós temos o poder de criar o que nós quisermos para a nossa vida, sabe? E você manifestar ou não o seu sonho implica em você acreditar, sabe? Você tem que acreditar que você tem esse poder está nas tuas mãos, e você só não exerce ele se você não quiser. Eu gosto muito dessas histórias, né? Principalmente as que o Neville conta, porque é de uma forma tão simples, né? E se a gente for ver histórias de pessoas recentemente, olha, sem exceções, a gente vai encontrar essas 3 coisas aqui. Sair da lógica, tirar os 5 sentidos da jogada, né? Porque eles nos enganam. Ah, mas você não pode. Aquela questão que, inclusive, o Bob ensina sobre programação, que nós somos programados. Hoje uma pessoa me perguntou, era alguma coisa assim a pergunta, por que é mais fácil pensar ou sentir algo ruim? E a minha resposta para ela foi a seguinte, porque nós fomos ensinados e programados para o dia ruim, e não para pensar, para criar, para validar o dia bom. Então é tudo uma questão de mudança de pensamento, mudança de visão, não é mesmo? Então, sair da lógica. Segunda coisa, criar uma cena vívida do sonho já realizado. Eu estou lendo para o lado porque eu anotei tudo aqui, ó. E o terceiro passo, se tornar o que você quer.